Boa noite! Se você tá vendo isso aqui é porque você tá vendo a reprise da nossa live. Você não estava ao vivo, você está vendo o replay. Muito bem-vindo! Muito bom estar aqui mais um dia com vocês! Cafezinho gostoso. Então você está vendo o replay da minha live com o Luciano Albuquerque, que é sócio de um fundo de investimento. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o futuro das finanças, tá? Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje não é muito comum, né, galera? A gente costuma fazer a live nas quartas-feiras, mas hoje a gente está fazendo na terça. Então, é muito normal a galera se confundir um pouco aí. A gente vai esperar o pessoal começar a entrar. Quem for entrando, muito bem-vindo. A gente já vê que tem o Márcio aí, Simone, Kleber. Bem-vindos à live, Jonathan. Que bom falar com vocês aqui. Vamos esperar o Luciano, nosso convidado de hoje. Galera, então hoje a gente vai falar um tema muito pertinente, que é sobre as finanças, né? Quem tem me acompanhado no meu Instagram tem visto quanto conteúdo eu estou compartilhando em relação a finanças, mercado de investimento, futuro do mercado de investimento, como que está o mercado no meio dessa pandemia. E hoje a gente vai conversar com o Luciano, que é um cara que tem mais de 20 anos de mercado, ou seja, tem alguma bagagenzinha aí para trazer para a gente hoje. E tenho certeza que ele vai conseguir contribuir da melhor maneira. A Alexandra, como sempre, muito fiel. Hoje não me enganei do dia. Ainda bem, né? Ainda bem, porque você está na nossa lista privada de compartilhamento de live. Se você tivesse se enganado, olha, não iria ser culpa nossa, porque divulgado foi. Então vamos esperar o Luciano entrar. Quem for entrando, seja bem-vindo. Como é bom estar conversando com vocês aqui nessa terça-feira. Eu vou fazer aqui um brinde. Na verdade, eu vou esperar o Luciano entrar. Mas vou fazer um brinde aqui já antes pro Márcio, que está lá na Flórida, tá de férias. Hoje o Márcio não vai comparecer na nossa live. Chamei, fala Marcião, vamos entrar. Ele falou assim, cara, não dá pra eu entrar hoje não, tô de férias. Eu falei, putz, grilo, me abandonou, né? Mas é isso aí. Isso que dá investir direito, galera. É isso que dá investir bem. Quando você investe bem, você consegue viajar para esses paraísos aí que você dorme na beira da praia. Vamos ver se o Luciano já entrou aqui. Ah, tô vendo aqui seu convite. É isso que dá investir bem. Você vai parar lá naqueles paraísos lá da Flórida. Fala, Luciano. Fala, Marcos. Como é que estamos aí? Tudo jóia, cara. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, cara. Então Perfeitamente. tá bom. Como é que foi de voo? Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Legal, cara. Obrigado, velho, por ter aceitado esse desafio, que é conversar com essa galera aqui um pouco sobre uma parada que a gente tem tanto medo, que é um elefante branco na nossa sala, na nossa cozinha, que é finanças, né? Mas quem sabe Pois gerir bem fica que nem o Márcio, né? Fica agora na praia, lá de férias. é. É, a vida não é igual pra todo mundo, né, cara? Não é, não é. Mas já já a gente tá lá, se Deus quiser. Cara, brigadão, ô Luciano. Muito bom, cara. Te conheci recentemente, mas muito bom. Você já tá agregando bastante na minha vida e vai agregar bastante na vida da galera que vai estar acompanhando a gente na live aí hoje. Pessoal, vou fazer um Beleza. pedido para vocês antes da gente começar a conversar do assunto principal. Tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo? Ó? Aponta aí, Luciano, esse aviãozinho aí. Tá vendo? Aqui. Isso. Clica nesse aviãozinho e manda para pelo menos 10 pessoas aí. Convida essa galera para ver essa live aqui de hoje, que o conteúdo vai ser sinistro, tá bom? Então faz esse movimento aí, eu tô fazendo aqui também, enquanto eu converso com vocês. Tô mandando para um pessoal aqui também essa live. Ó, o Beto falou que tá aqui só por causa de mim, não por causa do Luciano. Mas justo, eu também estaria do mesmo jeito. Ainda bem que vocês são amigos a longo prazo, já iam achar que tem lixo aí. Cara, beleza. A galera tá continuando entrando aí, mas a gente já pode começar a conversar.
Beleza. Galera, boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Marcos, mais conhecido como Vini. Eu sou entusiasta do mercado de investimento, do mercado financeiro. Sou um leigo em relação a finanças ainda e eu sei que quanto mais eu conheço sobre o mercado financeiro, mais leigo eu sou. Então, quero continuar sendo leigo por um tempo aí, se isso for em relação ao crescimento no mercado de investimento. E eu tô convidando hoje o Luciano, eu não vou te apresentar, Lu, eu quero que você se apresente, cara, pra galera aí. Fala um pouco de você, quem você é, de onde você veio, para onde você tá indo, fica à vontade. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Luciano. Tem bastante amigo meu aí, gente da faculdade, gente de trabalho, ex-trabalho e tudo mais. Meu pai tá aí também. Tem uma turma bem variada, de gerações bem variadas aí. Show. Meu nome é Luciano, eu moro em São Paulo. E eu sou oriundo do mercado de tecnologia, por incrível que pareça. Mas sempre trabalhei no mercado de tecnologia muito voltado para mercado financeiro. Então, é um negócio que eu vivo embrionariamente desde o início da minha carreira. E de 6 anos para cá, eu resolvi fazer uma mudança e trabalhar no mercado financeiro como fim. Então, com um propósito um pouco diferente. Diferente da maioria das atuações que a gente vê no mercado, o objetivo da minha empresa não é simplesmente trabalhar com investimento e fazer alocações de investimento. A gente procura focar no indivíduo, então a gente trabalha algumas fases do indivíduo até antes mesmo dele investir, apesar de que muitos chegam com esse fim. Mas o nosso objetivo é preparar essas pessoas, fazer um planejamento de vida, segurança de investimento, segurança de patrimônio, plano de aposentadoria, gestão de grandes fortunas. Então, o nosso objetivo é dar para o nosso cliente uma tranquilidade de antes mesmo dele começar a investir, viver de renda passiva, ter a certeza de que ele está no melhor caminho, da maneira mais protegida possível, independentemente da fase que a gente veio a viver. Show. Foi um breve resumo aí, né? É uma De. coisa bem rápida aí para a gente poder aproveitar o tempo. O tema é vasto, né? Não, show de bola. Quero agradecer também ao Márcio, que está sempre com a gente aí. Hoje está de férias, não pôde ficar nesses 10 minutos iniciais aqui com a gente. Então vamos lá. Cara, enfim, prazerzão te conhecer, essa conexão que o Márcio fez aí em relação a gente. Hoje mesmo a gente teve presente, conversou bastante antes do Luciano voltar para São Paulo. A gente se encontrou aqui para Brasília, que diga-se de passagem, é a melhor capital que o Brasil já teve. E, rapaz, eu desde o início desse ano eu tenho visto, pelo menos aqui em Brasília, aí em São Paulo é bem diferente, mas eu tenho visto esse apetite pelo mercado financeiro, na verdade, pela educação financeira e de forma muito crescente, né? E a gente sabe que em janeiro, você pode me corrigir se eu estiver errado, meados de janeiro indo para fevereiro, a nossa bolsa Ibovespa alcançou as máximas históricas, né? Em relação a vários fatores, em relação à migração de pessoas investindo e tudo. Só que logo depois a gente enfrentou esse declínio, essa depressão aí severa do coronavírus. Uhum. E, cara, muitas pessoas que entraram, Luciano, não sei se você teve amigos assim, mas eu tive, entraram e se arrependeram de terem entrado. Assim, cara, pô, eu coloquei meu capital, o capital da minha casa, do meu apartamento, a minha previdência que eu saquei, coloquei na bolsa, mirando em dividendos, enfim, e acabei quebrando a cara, né? Muita gente, assim, já chegou nesse primeiro estágio e se deu mal, cara. Infelizmente, muita gente começou nisso, mas a mesma coisa que você falou pra mim hoje, quando a gente sentou na mesa e falou assim, cara, não tem como você escolher o melhor momento para entrar na bolsa, né? O melhor momento sempre vai ser hoje para você entrar na bolsa, porque amanhã a gente não sabe se chega e o ontem já passou. Então tem muita gente que está me acompanhando que está com esse sentimento ainda. Eu quero que você primeiro conheça um pouco de bagagem que você tem, traz um pensamento em relação a isso, só para a galera também acalmar os ânimos. Hoje também foi um dia de queda para a bolsa, né? Para a galera também Uhum. entender que o mercado, o funcionamento do mercado, assim, como é que é mais ou menos essa psicologia, entendeu? Tá bom. O mercado de investimento, Marcos, ele é um mercado bem novo para o brasileiro, né?
Eu acho que até em função da heterogeneidade do público que a gente tem aqui, eu acho que a gente vai ter que abordar algumas definições antes. Então, Sim, a economia, antes de mais nada, diferente do que muita gente pensa, é uma ciência humana, não é uma ciência exata. Então, a economia, se a gente tiver que resumir numa única frase, a gente está falando do estudo da escassez. Então, se você for, por exemplo, comprar uma garrafa de água, você está comprando aquela água envasada, com impostos no ponto de venda, com lucro, com logística, transporte e por aí vai. Mas se você for no rio beber aquela água no rio, a água é de graça. Então, a água ainda não é um item escasso. Na realidade, o que você está pagando são todos os serviços agregados e percebidos àquela água envasada que você está comprando, ela é geladinha no ponto de venda, tal, pagando conveniência. perfeito. Então, a economia estuda a escassez. Então, tudo aquilo que é contável, tudo aquilo que é limitado, a economia tem por objetivo estudar aquilo para ver qual é o melhor comportamento daquilo no meio da sociedade. Então, porque também não existe a economia no meio do nada lá no interior do Acre. Então, lá não tem nada, só tem selva, então não tem por que ter estudo econômico lá. E aí a gente chegou num ponto onde a economia se tornou latente. O brasileiro ele não tem no currículo dele escolar até nenhum tipo de transferência de conhecimento no tema. Então não importa no que você é formado, não importa que tipo de carreira você optou por seguir, dificilmente alguma carreira vai preparar você para você ter uma boa relação com o dinheiro que você vai ganhar. Salvo aquelas formações muito específicas e muito focadas em finanças no geral, né? Sim, O sim. mercado financeiro o mercado financeiro é uma vertente para fonte de renda passiva em cima de capital. Então a gente teve no começo do ano aí as altas da bolsa, a gente vinha de anos muito ruins aí da economia. O governo trocou e as coisas começaram a andar um pouco melhor até que a gente teve a pandemia, que é um negócio de um impacto mundial. Quando a gente fala em pandemia, a gente tem que elevar um pouco a nossa régua de análise para uma proporção de tempo e espaço. Então, não adianta a gente resolver o problema sanitário, não adianta a gente se preparar para a pandemia, quando vier a vacina, tudo vai se resolver, porque na realidade a gente não tem mais um problema pontual. A gente tem um desvio no curso da humanidade que muita coisa vai mudar daqui para frente. E a Exato. grande pergunta que as pessoas me fazem é: como é que vai ser depois da pandemia? Não existe isso, porque a gente já está discutindo uma dicotomia entre salvar a saúde ou salvar a economia. Tem gente que prefere salvar a saúde, tem gente que prefere salvar a economia, tem gente que acha que tudo isso é um devaneio. Aham. Independente das origens imaculadas ou não desse negócio, a gente vai ter que lidar com as duas coisas. A gente não pode ver as pessoas morrendo e a economia está salva, e também não pode ver a economia salva e as pessoas padecendo em função de uma coisa que a gente desconhece e tem controle, que é uma das principais variáveis econômicas, a gente lidar com o desconhecido. Mas, por outro lado, eu acho que a gente está vivendo uma ótima oportunidade de se reinventar como ser humano. Eu acho que tudo aquilo que a tecnologia trouxe e que, pelo mau uso dela, a gente perdeu a essência como ser humano, a gente está começando a rever agora. A gente está dando mais valor para um abraço, a gente está Tá dando sentindo mais valor a falta, né, encontrar um cara? amigo, sentindo falta dos nossos pais. Eu, por exemplo, não vi meu pai esse ano ainda. Meu pai é grupo de risco e eu não pude encontrar com meu pai ainda. Então, isso reflete no cenário econômico. Então, a gente podia ter um super-herói, presidente da República, de qualquer país, ele não está imune a isso. Independente da posição de cada um, eu acho que é um negócio muito maior do que a gente pode gerir dentro de casa. E até existe agora um novo silogismo, né, que chama cocooning. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o poder de você fazer as coisas sozinho dentro de casa. Então, a economia, na realidade, como ela é um reflexo da sociedade, ela tende a ter uma alteração de comportamento muito significativa daqui para frente. Algumas coisas que a gente já estava acostumado, por exemplo, comprar pela internet, ter algumas facilidades de entrega de comida em casa, remédio, essas coisas, se potencializaram. Isso não é uma novidade para a gente. Por outro lado, o que a gente chama de vida normal, ir num show, num jogo de futebol, ir numa loja, comprar um móvel, uma roupa, não sei o quê, ficou mais restrito.
Então a gente está vivendo uma espécie de cárcere voluntário em função de ter que escolher entre se submeter a um risco ou então esperar ele passar um pouco para que a gente tenha a condição de ser cuidado. Perfeito. E isso trouxe um problema para a economia, porque o perfil de consumo mudou, o volume de consumo mudou. E, Mas a gente não deixa de ter essa oportunidade, até porque se você for avaliar a previsão da queda do PIB, porque o PIB vai cair esse ano, a não previsão da tem queda jeito, do vai PIB cair. para o final de 2020 está mais ou menos no patamar de 2016, onde a gente não tinha a pandemia. Então eu vejo hoje a gente muito mais preparado para lidar com isso, com muito mais alternativas. Se você for pegar as curvas de desemprego pós-guerra, por exemplo, você pega depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Primeira Guerra Mundial teve uma influência muito grande da Europa e tal. Você tem uma queda na curva de emprego, uma estabilização em baixa, depois ela subiu. Se você for ver a curva de desemprego americana, ela é uma cascata, é o que eles chamam de fall apart. Então, caiu o negócio. Só que da mesma maneira que caiu, ele vai voltar, porque uma pandemia parou tudo de repente. A gente não teve tempo para pensar. A gente um dia ligou a televisão e falou assim: ou você fica em casa ou você morre. Foi mais ou menos essa o recado que a gente recebeu. Então a economia deu um freeze, né? Ela parou para entender o que estava acontecendo, que ninguém entendia nada, a gente não sabia do que esse vírus era capaz, a gente não sabia quais as consequências, E e diga-se de existe um número. passagem que a gente, em relação ao vírus, ainda está batendo cabeça para entender, né? A gente está Não, e a muito mais gente vai bater preparado, mas em cabeça, relação. a gente vai bater cabeça com ou sem vacina, porque a gente ainda está lidando com o desconhecido. Quando a vacina vier, ela vai vir ainda com certo, digamos, receio das pessoas, porque a gente também não tem certeza que ela vai consertar o problema, entre aspas. Aham. E a gente vai viver aí a onda disso. Existe um número mágico que diz que cada mês que a gente vive na atual circunstância em relação à pandemia, a gente leva um ano para recuperar. Isso vale para todo mundo? Não. Os Estados Unidos é um país muito mais tranquilo de se fazer negócio, do ponto de vista fiscal, tributário, financeiro, trabalhista, sindicalista e todos mais. Aqui no Brasil já é diferente. Então a gente demorou mais para cair, mas a gente vai ficar mais tempo embaixo, vai demorar mais para subir. Os Estados Unidos tomou uma pancada maior, digamos assim. Desculpa se eu estou usando termos chulos, mas assim, eu acho que é uma maneira melhor das pessoas entenderem. Eu não Não, sou, fica tipo, eu não tranquilo, tenho um fica livro tranquilo. atrás de mim, não tenho uma estante de livro bonita aqui Não, atrás, já nada. passou de 7 horas, as crianças estão dormindo, fica tranquilo. Crianças estão dormindo. Então eu acho que a gente vai ter uma curva diferente da curva americana. Os Estados Unidos vai se recuperar muito mais rápido que a gente, até pela maneira como eles encaram a economia, encaram o dinheiro. Então, eu acho que hard times are coming para a gente. A gente passou do pior. A gente chegou no fundo do poço? Já. Mas a gente vai ficar um pouquinho no fundo do poço um tempo. Cara, a galera tá comentando aí, fantástica explanação, tem uma galera continuando entrando aí. Mas o que você falou, eu concordo muito com você. Inclusive, hoje a gente teve a péssima notícia daquela companhia aérea Latam, né? Que foi proposto um acordo financeiro para manutenção dos cargos, das pessoas que trabalham na companhia, para que o trabalho continue, para que a economia continue. Infelizmente, a questão sindicalista não aprovou esse acordo e trouxe, cara, um grande número de pessoas desempregadas do dia para a noite, assim, mães de família, pais de família, pilotos, aeromoço, aeromoça, que assim, não vão conseguir pagar, entendeu? As suas contas de casa, que coisa que estavam fazendo antes. Então, no Brasil, é, o way to do business, né, o jeito de fazer negócios aqui, numa escala assim horrível, é uma escala horrível quando você para ver como as pessoas facilitam, inclusive num cenário tão drástico que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho, concordo contigo que a gente chegou nesse fim do poço aqui no Brasil, por mais que os números em algumas cidades continuam crescendo, né? Algumas cidades que ainda não tinham vivido a tal primeira onda, as cidades mais no sul estão crescendo, mas o jeito de fazer negócio, isso que você ressaltou, estou reforçando, é muito mais complicado no Brasil
comparando com outras nações, outras potências. Se bem que nós temos tudo para ser uma potência, né? O que eu converso com meus amigos gringos, que eu fiz nos Estados Unidos morando lá 5 meses, o Brasil ele tem tudo para ser uma potência. Ninguém tem os recursos naturais, as riquezas naturais que nós temos. Ninguém produz tantos bens materiais, quando a gente fala em relação a um solo fértil, que nem nós temos. Ninguém tem uma água tão purificada que nem nós temos. Eu falo para os caras, eles ficam loucos. O que aconteceu com o Brasil? Cara, a gente está vindo de um período de uma recessão, independente do seu partido político, a gente foi mal governado sim, o rombo está grande e agora o caminho ele é muito maior, né, Luciano? A volta que a gente tem que fazer é muito maior, né? É muito maior. Pegando um gancho no que você falou, o Brasil tem quase 9.000 quilômetros de litoral, 3 fusos horários, solo fértil, posição geográfica favorável, não tem terremoto, não tem maremoto. Aqui tem tudo para dar certo. Só que até por uma questão de colonização, uma questão cultural e tal, a gente se esforça bastante para não dar certo. Eu tive chefe americano muito tempo na minha vida e eles me falavam, vocês têm muito dinheiro, porque é impressionante como as coisas no Brasil são caras e difíceis. Então, o Brasil e a Argentina, se eu não me engano, são um dos 2 países mais sindicalizados do mundo. Nesse tema que você tocou da Latam, que a gente falou no aeroporto hoje, a Latam vai demitir 2.700 funcionários e a Latam propôs diminuir os salários, equalizar as coisas até que tudo passe. O sindicato falou, não, não quero. Então, agora, ao invés de terem metade do que tinham, tem 100% de nada. E isso reflete numa economia onde a gente tem uma malha aérea de 850 voos por dia de todas as companhias. Só a American Airlines nos Estados Unidos tem 2.200 voos domésticos. Então, uma empresa como a Latam, fora da malha aérea, impacta inclusive em outros pontos da economia, o hoteleiro, turismo de negócio. Então, uma queda em escala que fica difícil de trabalhar. E aí a gente... Poxa, o Brasil eu não gosto muito de usar esse termo, mas assim, é um celeiro mundial. Então a gente tem capacidade de fazer muita coisa aqui. A gente precisa muito, a China precisa muito mais da gente do que a gente da China. A China precisa alimentar 1,5 bilhão de pessoas. E não existe outro país do mundo com um poder de fabricação de alimento igual ao Brasil. E aí a gente está questionando, meu Deus, a China, a gente não pode falar mal do chinês, a gente não pode romper com a China. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o nosso umbigo e ver que ele brilha também. E entender que a gente tem uma condição favorável para fazer negócio com quem interessa para a gente. Se você, no ano passado, acho que foi no ano passado, eu tive a oportunidade de ir para o Mato Grosso, eu nunca tinha ido. Eu andei 100 quilômetros, 120 quilômetros no interior do Mato Grosso, assim, fazendas chinesas, cara. A China tá se posicionando no Brasil nos principais celeiros de fabricação de alimento e o último passo deles está no centro econômico, que é São Paulo. Conseguir um governador que está com vontade de fazer negócio com eles é o que falta. Aí eu pergunto para você, na China tem 1,5 bilhão de pessoas. Eles estão desenvolvendo uma vacina lá. Vou vir testar em São Paulo? Não faz muito sentido, né? Não faz. Então, a relação do Brasil com essas potências, ela não é uma relação econômica. É uma relação de mestre-escravo, uma relação de subsistência. Então, a gente acaba fazendo o que eles querem, do jeito que eles querem, porque a gente tem um potencial que nós mesmos não sabemos aproveitar. Perfeito. Você começou essa frase falando sobre cultura. E é muito mais difícil você mudar a cultura do que qualquer outra área da sociedade. Eu conheço muito bem o autor dessa frase. Mas a cultura, o que você acha em relação à cultura de investimento? Quem tinha uma reserva de emergência está saindo melhor dessa crise do que quem não tinha. O que você acha dessa cultura em relação à área financeira da vida das pessoas? Porque você está lidando com a linha de frente da galera, né? Nesse caso, eu acho que cultura não é uma causa, é uma consequência. A gente só consegue ter cultura sobre alguma coisa quando a gente convive com ela. Para a gente conviver com ela, a gente precisa ter acesso ao conhecimento, acesso à informação, e é uma coisa que a gente não tem. Então a gente cresce, tudo bem, a minha geração, eu estou com 42 anos, eu sou geração X ainda, eu sou uma geração de ruptura. Então, o meu pai, a geração do meu pai, por exemplo, tinha pouquíssimas opções de investimento. O meu pai, eu me lembro, ele comprava telefone e alugava linha de telefone. Tinha overnight na época, uma inflação de 80% ao mês, era poupança, carro era investimento, não era passivo. Então, as coisas mudaram bastante.
Então eu venho de uma cultura que investimento praticamente não existia. E o sistema de educação brasileiro, ele não favorece esse tipo de coisa. A gente não tem no nosso prezinho, como tem em Singapura. As crianças de prezinho, elas têm educação financeira, obviamente que não com termos técnicos, mas tem. Hoje mudou um pouco, mas na minha época tinha primário, ginásio, colegial. Eu passei por faculdade, fiz MBA, fiz dois. Até no meu MBA, que era um pouco mais focado em finanças, eu acho que o conteúdo era muito fraco. Então, se a gente não tem acesso a esse conhecimento, não tem acesso a essa informação, dificilmente a gente desenvolve uma cultura. E se a gente não desenvolve uma cultura, ela não permeia a sociedade. Então, fica muito difícil para você chegar para uma pessoa muito bem graduada, um médico, advogado, psicólogo, que tem formações em áreas diferentes, para falar com ele sobre dinheiro. E aí, o que você desenvolve? Que é uma coisa humana, né? Você desenvolve uma certa reação. Quero dinheiro, gosto de dinheiro, mas não quero falar sobre dinheiro. Dinheiro é complicado, dinheiro é perigoso, bolsa de valores é cassino, Exato. tem muito fundo de investimento aí e eu não sei onde é que eu vou. Então, os bancos hoje no Brasil se aproveitam muito desse, entre aspas, analfabetismo financeiro. Por isso que a gente vê banco com lucro de 300 bilhões num trimestre. Como eu te falei, hoje todo débito corresponde a um crédito. Então, se eles estão ganhando 300 É o bilhões, princípio alguém da está pagando essa contabilidade, né? conta. Exatamente. Então, os bancos estão tirando vantagem disso. Só que aí tem o lado bom da internet. A gente está bancarizando pessoas desbancarizadas e essa inclusão digital vai fazer muita diferença daqui para frente, porque a digitalização do consumo, ela foi dada uma largada que não tem como mais voltar. E as pessoas hoje conseguem comprar e vender pela internet sem ter conta em banco, coisa que antes era impossível. Hoje já não é mais impossível. Então, eu acho que essa ruptura e a velocidade com que ela está acontecendo é muito paralela e muito mais rápida do que a cultura financeira que a gente vive. E isso vai abrir alguns buracos. Isso não vai ter jeito. Da mesma maneira que a gente entrega dinheiro para banco hoje, a gente vai acabar entregando dinheiro para circunstâncias, até que essas duas coisas se equalizem. Quando isso se equalizar, e sinceramente eu não acho que isso vai acontecer em breve, isso vai demorar um pouco, ainda mais porque a gente não só tem educação, não tem educação financeira, como não tem educação. A gente tem uma educação básica e média de péssima qualidade. Então eu acho que isso vai levar um tempo ainda, mas querendo ou não, nós vamos ser bancarizados e digitalizados a fórceps. A gente vai acabar entrando nessa seara sem ter a opção, nós vamos ter que entrar. E tem algumas mudanças na humanidade que só acontecem dessa maneira. Então, o Brasil, por exemplo, nunca entrou numa guerra. Você pega os países que entraram em guerra, pega a curva de evolução desses países, evolução tecnológica, social. Ah, mas eu estou querendo dizer que a gente tem que ter uma guerra? Não, eu gostaria que não tivesse, óbvio, mas querendo ou não, a guerra acelera alguns processos. E essas nações se desenvolveram muito no pós-guerra, as que participaram. Então, eu acho que a nossa cultura ela é praticamente inexistente. Eu tenho clientes que são amigos de frequentar minha casa, de eu frequentar a casa deles, e pessoas super bem formadas e que sofrem de um certo analfabetismo financeiro, não por culpa delas, é porque esse tipo de conhecimento não foi imposto, e quando ela vai buscar esse tipo de conhecimento, 90% do que ela encontra são coisas questionáveis. Então, aí você também tem a qualidade da informação educacional que você passa a buscar. Então, eu acho que no frigir dos ovos a gente vai ter uma região, uma fase de adaptação não muito confortável, mas que ela vai ser inevitável. Pessoal, quem for mandando pergunta, a gente vai ler todas no final, tá? Só para não quebrar o ritmo aqui, pra gente não ter que responder uma por uma. Então vai mandando sua pergunta, se você quiser mandar na caixinha aqui, tem uma caixinha com uma dúvida assim, fica legal a sua pergunta aí. Aí no final a gente tira uns 5, 10 minutinhos aí para responder todas essas perguntas que vocês estão mandando aí. Beleza? Luciano, a gente caminhando nessa questão cultural, né, que a gente está falando do Brasil, que é uma parada que tem que ser construída. Eu vejo a minha geração agora, hoje eu tenho 22 anos, tá bom? Quem não estava no início da live aí, que o pessoal sempre chega atrasado,
Eu tenho 22 anos. E eu tenho visto um apetite de uma maneira boa, ótima. É muito bom o pessoal querer aprender sobre o mercado financeiro, mas não só sobre o mercado financeiro em si, sobre a educação financeira que se estende um leque muito maior do que bolsa de valores, tá? É o princípio da contabilidade. Você não gasta mais do que você ganha. Eu acho que você fazendo essa continha, você vai ter uma vida bem melhor. Então eu vejo uma galera tendo esse apetite, essa vontade de aprender mais, porque muitos vieram, que nem você falou, é uma geração de ruptura, né? Muitos vieram de uma casa que não foi culpa dos nossos pais não passarem para algo, porque você só pode compartilhar aquilo que você um dia recebeu. Não tem como você, a não ser que a pessoa ela tenha contato com uma cultura diferente, com uma sociedade que pensa mais avançado. Por isso que eu digo, os meus meses nos Estados Unidos, 5 meses, me avançaram alguns anos, porque eu tive contato com pessoas que eu nunca teria tido, mentalidades, mindset, cara, de pessoas que falam assim, cara, eu quero pagar para estar perto de você. O Márcio é uma pessoa dessas aí, ele vai ficar se achando agora. Então, mas ao mesmo tempo que eu vejo esse crescimento por essa educação financeira, por essa vontade de você investir melhor, de você ter uma vida em relação às finanças mais saudável, eu vejo outro lado da balança que se chama o imediatismo, né? Que muitas pessoas acabam querendo fazer as coisas acontecerem do dia para a noite. Isso é muito perigoso, né? A gente comentou sobre as questões das pirâmides que existem hoje em dia, do dinheiro fácil do dia para a noite. Então, quando a gente olha para a minha geração, a gente vê um povo que está com sede, várias fontes à sua disposição, e é aquilo que a gente conversou. Qual fonte escolher para ir certo agora? Qual fonte você indicaria para a galera que está acompanhando aí, que está vindo do meu Instagram, a galera que está me acompanhando? Qual fonte você fala assim, cara, pode ir lá, eu acho que lá você vai conseguir alcançar resultados melhores para a sua vida aí, para os seus planos, para a sua vida, para o seu futuro? Marcos, essa é uma pergunta interessante e perigosa, porque Mas eu falei que ia ser mesmo. você não falou que ia ser fácil, mas assim, eu acho que pessoas com diferentes objetivos, com diferentes formações, com diferentes histórias de vida, elas têm anseios diferentes. Não adianta você ensinar um tema de oitava série na primeira para ninguém, porque essa pessoa não percorreu um caminho para que aquilo fosse entendido quando ela chegasse lá. Então, qualquer fonte de informação que hoje sirva para mim, por exemplo, pode servir para uma parte das pessoas que está aí na live, pode servir para uma outra, mas pode não servir para a maioria. Então, eu acompanho algumas fontes de informação que são pertinentes ao meu uso, ao meu conhecimento, e que eu tenho capacidade de depurar essas informações. Agora, se tratando de uma pessoa que não tem contato com isso, é, eu diria para procurar fontes de informação especializada que não seja a mídia de massa, que não seja a grande mídia. Então, portais, UOL, Terra, Globo. Existe um site, Infomoney, por exemplo. Infomoney, para mim, é uma plataforma de propaganda, não é uma plataforma de informação. Então, você procura coisas lá no Infomoney que, na realidade, é um catadão do que a internet está falando. E eles assinam as matérias que eles têm com economistas, analistas e tudo mais, mas se você for ver, a qualidade ali é bem pobre. Então, eu acho que para quem está começando, existem duas fontes de informações que são bacanas para tirar você do zero a zero. Uma é um blog que chama Clube dos Poupadores. Ele não é sexy do ponto de vista visual, mas o conteúdo dele é muito bom. Principalmente para quem está para quem tá começando, porque assim, ele consegue colocar os assuntos de uma maneira posicionada a te explicar de 0 a 10 como é que aquilo está funcionando. Então, o Clube dos Legal. Poupadores é um. O outro é o Dinheirama, que é também um site muito voltado à educação financeira. Antes que você me pergunte, ou alguém pergunte, o que você acha da Natália Arcuri? A Natália Arcuri, eu acho que ela traz muito conteúdo bom. Eu acho que ela presta um serviço de qualidade ao investidor iniciante brasileiro. Mas ela trata as coisas de uma maneira um pouco superficial demais
para quem realmente quer entrar nisso, e eu acho que a sua pergunta foi nesse sentido, quem Foi. quer entender o mercado a ponto de tirar resultado do mercado? Aquilo ali, Perfeito, é isso A, mesmo. Na- a Natália Arcuri vai te ensinar o seguinte: não seja enganado. Não seja enganado não é o suficiente para você entrar num mercado que detém risco, você tem que entender prazo, você tem que entender liquidez, você tem que entender risco, você tem que entender aquilo que serve para você, aquilo que não serve. Você tem uma série de variáveis que vão além daquela informação. Para o afegão médio, eu acho que para aquela pessoa que já tem um certo conhecimento, o investing.com é uma boa fonte de informação. Você vai ter as notícias ali de uma maneira isenta, você vai ter notícia de qualidade, você vai ter notícia separada por setor. Então, eu quero ver energia, eu quero ver indústria, eu quero ver criptomoedas, eu quero ver como é que está a produção de, poxa, borracha de bengala de serra no interior da Albânia, tá? Você consegue ver lá. Então, é uma informação muito mais detalhada do que qualquer outra fonte de informação. Se tiver algum expert aí, ou ele quiser saber de onde ele pode tirar mais informação, aí a gente já entra para as ferramentas de trading, os MT4, MT5 da vida, onde a gente tem um hall de informação lá tipo Bloomberg. Então, as Aham. coisas vão pingando ali de uma forma cavalar e aí você faz com essa informação o que você quiser. Mas, independentemente de quem vai consumir o quê, entenda qual é a sua necessidade, entenda qual informação não é agressiva para você e aquela que vai te ensinar alguma coisa. Porque se E não você te for para um induzir, nível né? e não só não te induzir, mas não te levar para um patamar que te gere receio, gere medo. Porque as pessoas têm muito medo disso hoje em dia, gostam de dinheiro, querem ver o dinheiro multiplicar, e aí chega uma hora que elas desanimam, elas vão lá e compram um apartamento. Por exemplo, o ponto que a gente está agora da economia, a gente está com uma taxa de juro baixíssima, talvez uma das mais baixas da história do Brasil, mas ela não vai fazer milagre. Então, as pessoas tendem a fazer financiamentos, porque o juro está mais baixo, então vou comprar um Exato. apartamento. Agora é a pior hora para você imobilizar capital em bens duráveis. Então, comprar um automóvel, comprar um imóvel agora, a não ser que isso represente muito pouco do seu patrimônio, da sua riqueza. Quando eu digo muito pouco, até 30%. Você comprar um imóvel que tem 30% do seu patrimônio não é lá muita coisa. Então, por mais que o cenário pareça favorável, a gente não vai ter uma economia que vai estruturar a garantia que você vai ter para pagar 15 anos um apartamento. Os 2, 3 próximos anos vai ser um ano de provação para o Brasil. E não esquecendo que a gente vai ter eleições no meio do caminho, não só para governador, mas para presidente também. Exato. Então, o que vai ser do futuro? Como é que vai ser tudo depois do coronavírus? A gente não entende nem de coronavírus, a gente não entende de como combater o coronavírus, e a economia é um reflexo da pandemia. Então, a questão agora é viver um dia de cada vez. E se a gente não viver um dia de cada vez, a gente vai ter muita dificuldade de entender os próximos passos, assim como uma pessoa consumir uma fonte de informação que não seja adequada para ela. Massa. Vocês anotaram aí, né, galera? Vai anotando aí o que a gente for falando aqui. Então, a galera tá mandando pergunta aí. Galera, se vocês puderem mandar a pergunta na caixinha lá embaixo, é melhor, porque ela fica salva, tá? Se a gente for conversando aqui, o pessoal for comentando, a pergunta vai subindo e lá no final fica muito difícil pra gente alcançar no final da live aí. Luciano, a gente trocou uma ideia hoje, a gente falou sobre montar um planejamento financeiro em relação ao seu projeto de vida, né? O que serve para mim não serve para você. Uhum. Eu recebo, às vezes eu abro uma caixinha de pergunta no meu Instagram, né? Que eu gosto de conversar com a galera assim. Eu sou um cara muito comunicativo, gosto de conversar com o pessoal. E o que eu mais recebo é, pô, me dá uma dica, me dá uma recomendação, investe o meu dinheiro, me fala o que fazer com o meu dinheiro. E a gente volta para aquela estaca zero que a gente sempre falou do, do- da pobreza educacional financeira que a gente tem no Brasil hoje. Para a pessoa que não sabe o que fazer com o dinheiro hoje, assim, tá com uma grana, vamos dizer, tá com auxílio emergencial, pegou R$ 3.000 aí no mês. Vamos partir desse princípio aí, sem necessidade, né? Porque teve muita gente que está nessa questão, que está nesse cenário, inclusive pessoas que eu conheço. A pessoa tá com esse dinheiro, tá com um dinheiro a mais, um dinheiro que recebeu num acordo, que foi mandado embora. O melhor lugar para ela colocar o dinheiro hoje. Por mais que essa pergunta ela seja difícil,
Eu quero que você embase ela no quesito de objetivos da vida que a pessoa quer conquistar. Tá bom. Hoje é um período de tempo muito curto para uma vida inteira. Então, se a gente fizer uma idade média aqui, vamos supor que a gente viva 80 anos em média, tá? A gente tem acesso a saneamento básico, acesso à alimentação, saúde e tal. Então, é normal o nosso público aqui viver na casa dos 80 anos. Então, a gente falar hoje é um período de tempo muito curto. O que eu sempre tento mostrar para as pessoas é que a gente tem que fazer uma engenharia reversa da vida. Como é que você quer morrer? Ah, eu quero morrer com as circunstâncias A, B, C, D, E. Tá bom. Como é que a gente vai voltando para entender aí sim o que você precisa fazer agora para chegar lá no final da sua vida do jeito que você quer? Show. Então, no meio desse caminho, você não vai parar de viver para chegar no final, perto dos seus 80 anos, do jeito que você quer. Porque senão você perdeu os 80 anteriores, e se você viver mais de 80, melou teu plano, porque assim, você viveu mais do que você imaginava. Então, eu acho que um planejamento de vida, um planejamento financeiro bem feito, ele envolve todos os eventos que você julga pertinente para a sua vida. Tem gente que quer casar, tem gente que não quer casar, tem quem queira ter filho, tem quem não queira. E você elencar tudo isso e trazer para uma realidade de produção no dia D, que é hoje, para você entender em que cada fase da vida vai ser necessário você desprender um esforço, fazer um exercício para que aquilo aconteça em função do que você produziu lá atrás. Então, se hoje uma pessoa, por exemplo, tem R$ 3.000 guardado, é um volume muito pequeno para você diversificar. E a gente está com uma taxa de juro muito baixa, então essa pessoa vai ter, no final do ano, mais número na conta dela, ela vai ter mais dinheiro na conta, ela vai ter um número de moedas maior na conta, só que quase com o mesmo poder de compra dos 12 meses subsequentes anteriores. Então, isso é investimento? É. Só que ele não vai te enriquecer. Então, a partir do momento que você tem muito pouco, você tem que fazer uma preservação de capital, fazer uma preservação de patrimônio. Para quando você aí tiver um patrimônio maior, oriundo, seja de renda passiva ou renda ativa, você consiga passar a diversificar. E diversificar envolve abraçar risco. Você não vai conseguir viver de renda fixa o resto da vida, como, por exemplo, dava para fazer em 2014, não, um pouquinho mais tarde, 15, 16, a gente tinha uma Selic de 14,75 ao ano. Então, fazer aquele 1% básico ao ano estava fácil. A questão Ao é que mês. preço que a economia... ao mês, desculpa. Que preço que a economia Aham. cobra por isso? Os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Com isso, a gente encolhe o meio da pirâmide, a pirâmide de riqueza vira uma ampulheta. Então, tem gente com dinheiro em cima, gente que não tem onde cair morta embaixo, a classe média apertada pagando essa conta, e aí a economia não gira, porque assim o rico consome, mas o volume de consumo dele é muito pequeno, porque a gente tem 1% de ricos no Brasil, talvez menos. Então, esses caras não vão conseguir segurar a economia. Quem segura a economia é a classe média. Se a classe média está enforcada, está engargalada, como é que a gente vai fazer para manter a rodinha girando? É Aham. difícil. Então, eu acho que antes de qualquer tipo de investimento, qualquer objetivo financeiro, você tem que entender o que é bom para você. O objetivo financeiro é uma consequência, não é uma causa. Então, assim, o que eu vou fazer do ponto de vista financeiro para levar a vida que eu quero levar? Primeiro, eu preciso saber a vida que eu quero levar, senão não Exato. faz nenhum sentido. Então, o meu conselho é: seja egoísta, olha para você, olha para o seu marido, olha para sua esposa, para o seu filho, para o lugar que você quer morar. Você coloca isso num papel de pão que seja. Planejamento não precisa de planilhas, softwares muito avançados e tudo mais. Assim como a economia é uma ciência humana, você tem que lidar com ela como ser humano. Então você entende o que é melhor para você, estabelece o que é melhor para você, e dentro daquilo que você julga valioso, entenda o que você precisa fazer de esforços financeiros para que você consiga atingir o que você quer. Calcular qual que vai ser o tamanho da sua zona de desconforto, né? Para você Exatamente. alcançar aquele objetivo que você Exato. deseja. A zona de conforto não vai te entregar o que você quer. Foca no trabalho, né, cara? A galera acha que vai Seja ficar ele qual rico. for, né? O conceito de trabalho mudou muito hoje em dia. Antes o trabalho era sair de manhã de casa, ir para algum lugar,
sentar numa mesa, ficar lá o dia inteiro, voltar no final do dia. Isso continua sendo trabalho. Mas as maneiras de se trabalhar também agora se diversificaram um pouco. A gente tem um leque muito maior. É, a gente tem maneiras diferentes de ganhar dinheiro, maneiras diferentes de trabalhar. Então, durante essa pandemia, por exemplo, eu consegui mais tempo livre. Eu comecei a estudar coisas que eu não tinha tempo de estudar. E eu consegui gerar mais uma, duas fontes de renda paralela em função daquilo que eu estava parado. Então foi o que eu comentei com você no aeroporto hoje. Poxa, eu estou me condenando a uma quarentena eterna, porque durante a pandemia eu consegui produzir mais do que eu estava produzindo antes da pandemia. Mas eu não quero ficar na minha casa o resto da vida. Eu quero tomar um café com você, quero sair para tomar uma cerveja com um amigo, quero escutar fofoca no corredor do escritório, tomar café, marcar de almoçar com um, com outro, porque no fundo a vida é essa, né? A vida não é simplesmente trabalhar, gerar riqueza e chegar lá no fim da vida, não, fiz tudo que eu queria, mas eu só não vivi. Então, tem que ter um Uau. balanceamento entre essas duas coisas, porque se você não tiver dinheiro, você perde, você ganha, às vezes está em cima, está embaixo, recupera, perde, né? Vida, cara, tempo a gente ainda não compra. Ainda não estocaram, né? Aí não tem como. Não, já estocaram o vento, vida, tempo não. O máximo que você pode fazer para ajudar isso aí é fazer um exercício aqui, outro ali, se alimentar direito, né? É, exatamente. Cara, show de bola. O- essas perguntas vão caindo, mas a gente já pode começar a responder algumas aqui já, que a gente está Tá bom, caminhando. vamos O lá. tempo vai passando tão rápido, né, cara? Falta 10 minutos daqui a pouco para Pois acabar. é, Mas eu vou subindo aqui, eu vou abrindo a caixinha aqui, a gente vai respondendo. Eu vou solucionando aqui. Você consegue ler aí embaixo? consigo. Então, galera, as perguntas é pro meu entrevistado aqui, tá bom? Se eu puder acrescentar, bem. Se eu não puder, eu vou ficar calado. Mas eu mando as perguntas para ele. As empresas vão incluir o home office como vantagem de agora em diante? Engolir, eu acho que é uma palavra muito forte. Eu acho que o que vai acontecer, eles vão coexistir. Uma parte das empresas viu no home office uma vantagem, inclusive competitiva, porque você diminui custos operacionais, você investe também no conforto do seu funcionário, você investe no funcionário de maneira que ele também possa investir na família dele, porque enquanto ele está trabalhando de casa, querendo ou não, ele está investindo na família, está investindo no Sem lar dele. dúvida. Mas eu acho que essas coisas vão coexistir a partir de agora, com um pouco mais de harmonia, porque antes o home office era visto ou como feriado ou como quem não trabalha, né? Porque o cara está em casa, ele não está trabalhando. Não. Agora eu acho que o conceito de home office foi finalmente entendido e eu acho que as empresas vão ter os dois modelos e vai ser um modelo coexistente híbrido, tá? Eu vou Na tentar sua responder rápido empresa, cada uma para a gente beleza, responder o máximo possível. show. Na sua empresa, você adotou o home office? 100%. Então, o meu escritório hoje virou uma espécie de lounge. Tem um café lá, uma sala de reunião, quatro baias e vai quem quer. Só que por trás disso, a gente acabou implementando lá maneiras de medir as pessoas, maneiras de medir a eficiência do trabalho e também dar condições para que essas pessoas desenvolvam a função delas de uma maneira que elas possam ser medidas. Então, não basta você mandar o cara para casa e falar se vira de lá. Então, isso a gente já tinha feito antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, não foi um problema. Mas eu acho que você só pode cobrar de alguém aquilo que você pode fazer. Então, se você não criou o cenário para que essa pessoa possa produzir para você de maneira satisfatória, eu acho que ainda você precisa passar pelo processo de Aham. home oficialização do teu negócio. Show. Essa palavra eu não sei se existe não, mas ficou legal. Não, não existe, mas eu inventei ela agora. Não, ficou show, ficou show. A gente dá essa licença vocabulário aí. Então, com a implementação do Pix, eu acho que ele quis falar Pix aí. A Isso, Fê Lavoré. A partir de novembro, teremos reflexo em investimentos em bancos e credenciar alguma coisa. credenciadoras. Não, na minha visão, não. O Pix, ele nada mais é do que um meio de pagamento. Então, foi uma maneira que o Banco Central entendeu de colocar a economia tradicional, os bancos tradicionais, na corrida do banco digital, das carteiras digitais, da troca de valores e tudo mais. Então, eu acho que é uma ferramenta a mais. Eu acho que vai facilitar muito, inclusive os informais. Os informais vão conseguir trabalhar melhor, receber melhor, comprar melhor, vão conseguir se inserir fiscalmente falando na economia, e Aham. eu acho que é uma ferramenta simplesmente de troca
de valores, troca de moeda, troca de riqueza. Então, eu acho que o Pix ele não vai causar um desvio no perfil do mercado financeiro. Ele vai ser uma ferramenta a mais para que as pessoas possam facilitar e agilizar a ida e vinda de capital entre pessoas e empresas. Show. Vamos aqui para a próxima. A sindicalização é fator de desaceleração e impedimento da aceleração econômica brasileira? Sim, ponto. E não só da economia, não só do crescimento de um país. Eu acho que como crescimento social. Se você for pegar, analisar a sociedade argentina, que é uma sociedade muito mais politizada e culta que a brasileira, por mais que a gente não goste de Argentina, eles são mais politizados e mais cultos que a gente. Mas eles são extremamente sindicalizados. E isso causa uma espécie de retenção, uma espécie de condição limítrofe para a sociedade, a ponto deles chegarem ali e ficar conflitando com os interesses sindicais. E a Argentina sofre muito com isso. Show. Sim e ponto, foi ótimo. Como uma pessoa que não ganha muito pode exercitar financeiramente alguma forma de aplicação inicial? Isso aí foi do Marcião. Tá. Primeiro, entende qual é o prazo que você pode disponibilizar esse capital, o tipo de risco que você está disposto a correr e o tipo de liquidez que você precisa. A diferença entre liquidez e prazo, basicamente, o prazo é quanto tempo esse dinheiro pode ficar investido e a liquidez é quanto tempo esse dinheiro, esse investimento leva para virar dinheiro na volta. Então, você pode ter uma aplicação, por exemplo, de 12 meses de prazo e a liquidez dela é de 15 dias. Ou seja, depois do 12º mês, você vai precisar ainda esperar blocos de 15 dias para isso virar dinheiro de volta. Eu acho que você tem que, inicialmente, aplicar dentro daquilo que te conforta, porque também não basta você ir fazer um baita investimento qualquer e você não dorme com medo daquilo dar errado. Então, você tem que se respeitar como investidor. Você escolhe o leque de produtos que atendem essa necessidade e começa por ele. Olho grande não vai te levar a lugar nenhum. Desconhecimento também não. E não atender aquilo que você julga como confortável para você, mais ainda. Porque o que você ganhar com a aplicação, você vai gastar de remédio para dormir. Faz sentido, né? A galera tem que ver o investimento não como uma forma de você se preocupar, mas como uma forma de casar com seus planos futuros, né? Exatamente. Esse é o verdadeiro desafio. Você investe para quê? Para você ter uma qualidade de vida melhor. Você não investe para, pô, deixa eu ver se subiu, deixa eu ver se caiu. Calma. Mas isso é Alguns tudo uma são questão de assim, alguns fundamento. fazem isso como meio de vida, mas é a grande minoria. Que é a galera que a gente sabe que também quer tirar proveito não só de renda passiva, mas talvez de ativa disso, né? Uhum. Cara, em relação às questões que eu tenho aqui, o pessoal não mandou aqui, mas eu tenho algumas questões aqui no chat, né? Deixa eu procurar aqui. Paulinho perguntou, então eu devo diversificar o meu investimento e não aplicar em um único lugar? Foi bem Sim. quando você estava falando sobre diversificação aí. A diversificação ela começa num determinado ponto, quando você tem um poder de investimento muito baixo, eu acho que você deve atender a proteção de capital, ou seja, vou investir naquilo onde o meu capital não corre o risco de ser sangrado. Depois que você passar esse limite, que é muito pessoal, tá? Pode ser um para mim, um para você, aí a diversificação é mandatória. E num determinado nível mais alto, a diversificação, inclusive, envolve moeda forte. Você fazer aplicações diversas dentro da sua moeda de origem e na moeda forte de outros países, como Libra, dólar, euro, para justamente você aumentar essa diversificação e mitigar risco dos investimentos que você tiver. Beleza, show. Lesei que perguntou, se a economia está voltando aos poucos, visto a bolsa batendo 100 pontos, 100 mil pontos, por que nossa moeda continua tão desvalorizada e o dólar tão alto? O dólar estava alto porque o dólar é uma reserva de valor em época de pânico, né? Assim como o ouro é. Então todo mundo corre para o dólar. A bolsa de valores no Brasil, ela bateu 100 mil, bateu 106 mil pontos a semana passada, se eu não me engano, mas isso é irreal. A gente não pode dizer que esses 106 mil pontos são 106 mil pontos estruturados, são 106 mil pontos de vapor. Então, hoje mesmo ela recuou para 100 mil pontos.
E o dólar foi uma âncora muito importante durante esse prazo. Agora, se você for avaliar o dólar de quinta a sexta-feira para cá, o dólar já está perdendo força, porque o dólar está perdendo a queda de braço para a pandemia nos Estados Unidos. E aí lá tem também Trump e Biden e tal, eleições. Então, assim, o dólar está começando a ficar um pouco mais ardido, um pouco mais ácido. E aí, o destino das aplicações passam a ser bolsas interessantes, como a Bolsa Brasileira. Então, isso dá um pouco de resposta para esse número, mas eu ainda acho que a Bolsa a 105 mil pontos, 100 mil pontos, não reflete a realidade, não. Eu acho que uma Bolsa que reflete a realidade hoje está entre 88 e 90 mil pontos. Show, show. Então, galera, eu vou encerrar aqui para a gente não ficar com uma conversa cortada na metade, que daqui a pouco a live vai cair, a gente vai ficar aqui numa resposta na metade aí, então vamos fazer a parada mais organizada. Desculpa, tem ainda, tem 13 perguntas aqui ainda, não tem como responder todas agora. Mas olha, quem quiser ainda mandar pergunta, quem quiser tirar uma dúvida aí, o Instagram dele está aqui em cima, ó. Você consegue ver que a gente está com live com a Ápice Capital, você pode ir lá conversar com o Luciano. Cara, então, ô Márcio, você pretende viver no euro, Luciano? Foi essa aí, não tem como não responder, né, velho? Você pretende ver o quê? Nos Estados Unidos? Olha, eu acho que qualquer pessoa que olha para para um endereço que pode ser melhor que o dele vai fazer isso, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do mundo. Então, eu acho que a hora que a gente para de olhar para o melhor, a gente estaciona. E aí a vida anda para trás. Então, Show. eu vou ter muito tempo para sossegar depois que eu morrer. O dia que eu morrer, eu descanso. E tá muito longe E isso tá aí. longe, tá Fala longe. disso. Cara, então, Luciano, eu quero te agradecer, velho, por ter doado aí 1 hora do seu dia, 1 hora preciosa do seu dia aí para conversar com a gente aqui. Vamos fazer outras lives, sem dúvida, com outros temas diversos. E, cara, quero agradecer, desejar tudo de bom aí. Deixa uma última palavra final pra galera que acompanhou a gente até o final. Quem ficou até o final realmente é raiz, não é Nutella não, meu. Eu acho que é um tema que a gente poderia usar semanas para conversar. Porque economistas que você lê na mídia, cada um tem uma posição justamente por ser uma ciência humana não exata. Então você vai ver diversas opiniões sobre diversos pontos de vista. E eu acho que sintetizar tudo em 1 hora, eu acho que é o grão-mestre de uma plantação. Eu acho que a gente pode, inclusive, levar isso para assuntos mais específicos. Tenho certeza que daqui a pouco, se durasse mais, as pessoas iam começar a perguntar de Bitcoin, e quanto que o dólar vai fechar o ano, sabe? Essas perguntas. Mas o que mais me chama a atenção é o interesse das pessoas de Show. tentar se aventurar numa área que ela não conhece por formação. E eu acho que isso é muito valioso. Quando você me fez o convite, eu entendi que o seu objetivo é a disseminação de conhecimento, sem ganhar nada em troca, e me chamou muita atenção, me interessou. Por isso que foi um prazer a gente bater esse papo hoje. Acho que o que a gente puder transferir de conhecimento vale a pena. Eu não tenho estante de livro em casa porque eu justamente leio os livros e dou os livros para amigos ou desconhecidos para que eles absorvam aquele conhecimento e passem para frente. Acho que morrer com o conhecimento é muito egoísmo. Acho que a gente tem que dividir ele ao longo da vida. E eu acho que hoje foi uma das horas bacanas que a gente pôde fazer isso. Pô, show de bola, cara. Show. Agora vai descansar aí que você viajou hoje, deve estar quebrado aí. Galera, Não, tá brigadão. tranquilo. Boa noite pra vocês. Quem não segue a gente ainda, segue lá meu Instagram, Marcos Bordon. Quem não segue o Luciano, segue lá, Ápice Capital. Ele vai movimentar mais o Instagram da empresa dele, eu vou obrigar ele a fazer isso. Abração pra vocês, tenham uma ótima noite. Deus abençoe. Tchau, tchau. Abraço. Fiquem com Tchau. Deus. Falou, Falou, Luciano. Marco. Tamo junto. Tchau.